Olá pessoal, comandante Leonardo Matos aqui, esse é o nosso Conexão Geo número 178, hoje é sexta-feira, 8 de abril de 2022. A nossa síntese sobre o conflito da Ucrânia começa com alguns números: 4,3 milhões de refugiados, ucranianos já deixaram o país para vários países vizinhos. Um número realmente impressionante. Destaco aí, só na Polônia, 2,5 milhões de refugiados ucranianos. Como já falei em outros podcasts, a preocupação também é com a pressão desses refugiados nas economias dos países que estão recebendo, especialmente aqueles países mais próximos. É importante que todos os países, não apenas da Europa, mas demais países do Ocidente, contribuam aí com esse esforço de receber os refugiados ucranianos. A ONU também informou que em torno de pouco mais de 1.600 civis ucranianos já morreram nesse conflito e cerca de 2.300 feridos, o número passado pela ONU. Ontem a Rússia foi suspensa do Conselho de Direitos Humanos. Isso é possível, né? A Rússia não pode ser suspensa do Conselho de Segurança, porque é um membro permanente, mas ela pode ser suspensa de um dos seus conselhos da ONU por uma maioria acima de 2/3 dos votos. Então, 93 países votaram na Assembleia Geral pela saída da Rússia do Conselho de Direitos Humanos. E lembrando que na votação condenando a invasão foram 140 votos condenando a invasão. Ontem, 93 votos. Muitos países se abstiveram, o número de abstenções subiu para 58 e 24 foram contra nessa votação de ontem. O tema da semana em relação ao conflito, muito forte, a questão aí dos crimes de guerra. A Ucrânia mostrou cenas, todos nós vimos as cenas de civis mortos de várias formas nas cidades próximas a Kiev. Mas é importante nós sermos, digamos assim, nós lembrarmos de que todos os conflitos, esse tipo de barbaridade acontece, né? Não vamos ser aí ingênuos de achar que apenas agora, nesse conflito da Ucrânia, isso está acontecendo, apenas os russos fizeram isso nesse conflito da Ucrânia, em várias guerras, guerras civis, guerra entre países, guerra da Coreia, as guerras de independência da África, Vietnã, Iraque, Afeganistão, todas elas, as guerras mundiais do século XX, Primeira e Segunda Guerra. Lógico que todas as guerras têm atrocidades. A grande diferença em relação aos conflitos do passado é que agora as redes sociais, a conexão global, a conexão de comunicação global, celulares, etc., quase que instantaneamente o mundo todo recebe as imagens dessas atrocidades. E ontem, inclusive, já vi um vídeo mostrando soldados russos sendo mortos, torturados por soldados ucranianos. Ou seja, isso aí, infelizmente, faz parte de qualquer conflito. A questão da venda do petróleo e gás russo em rublo foi algo que surgiu na semana passada. Isso não é tão simples assim, vamos ver como isso vai evoluir. Mas em função apenas do anúncio disso, o rublo conseguiu recuperar a sua posição em relação ao dólar, já praticamente igual a antes do início do conflito. Vejam aí a força da Rússia com relação a essa questão do petróleo e do gás. Não é fácil para a Europa mudar, os países que dependem do petróleo e do gás russo não conseguem mudar de uma hora para outra. Os Estados Unidos jogaram no mercado internacional, estão jogando no mercado internacional 1 milhão de barris de petróleo por dia das suas reservas estratégicas. Foi uma medida decidida pelo presidente Biden, aprovada pelo presidente Biden. Isso, obviamente, é relevante, mas os preços do barril seguem pouco acima de $100, o que, obviamente, também pressiona a inflação. A energia, a arma talvez mais importante para a Rússia nesse momento. No campo militar, propriamente dito, segue o cerco a Mariupol, aquela cidade portuária do Mar de Azov, importantíssima para a Rússia dominar todo o Mar de Azov. Segue também expectativa com relação a Odessa, se a Rússia vai efetivamente conduzir uma operação anfíbia contra Odessa, tomando a terceira cidade mais importante. A Rússia precisa de uma vitória, precisa de algo novo nesse conflito, depois da saída, da retirada das tropas das proximidades de Kiev. Odessa pode ser, sim, um alvo de ataque russo, embora a maioria dos analistas avalie que o alvo agora é a região do Donbas a leste. Minas marítimas também achadas no Mar Negro aumentam a tensão para os navios que transitando ali no Mar Negro.
Romênia e Bulgária, 2 países da OTAN, que estão no Mar Negro, bastante preocupados, pediram ajuda para a Itália, que possui navios caça-minas. O problema é que, pelo acordo já estabelecido, a Turquia não pode deixar passar nenhum outro navio de guerra que não seja de países de dentro do Mar Negro, ou seja, um navio de guerra italiano. Teoricamente, a gente sabe que isso tudo pode mudar, mas teoricamente um navio de guerra italiano, mesmo que seja um navio caça-minas, não pode adentrar o Mar Negro, ou seja, a preocupação com relação às minas marítimas é grande ali na região. Então seguimos aguardando, acho que esse conflito vai se estender por mais tempo, e as negociações estão ainda tão ruins, não estão avançando muito, não avançaram essa semana. Como eu falei na semana passada, o Putin precisa sair com ar de vitória. O presidente Zelensky da Ucrânia está se sentindo bastante prestigiado, também não quer ceder os territórios de leste, não quer reconhecer as duas províncias do leste como independentes, também não quer reconhecer a anexação da Crimeia, ou seja, a situação do conflito, infelizmente, ainda bastante indefinida. Segunda parte do nosso Conexão de hoje, a questão do Covid na China, que está impactando muito a economia global. Inclusive, essa diminuição do preço do barril de petróleo tem até mais relação com essa redução na economia chinesa em função do Covid. Agora o Covid batendo forte na principal cidade econômica da China, que é Xangai, maior porto do mundo. Xangai, maior porto do mundo. Já bateu em Shenzhen, que também é um importantíssimo porto. E os chineses até estão adotando a política de que os trabalhadores dos portos, para não fechar totalmente os portos, eles estão mantendo os trabalhadores morando nos portos, conseguiram instalações para os trabalhadores portuários, para poder manter a operação portuária no porto de Xangai, importantíssimo para a China. Mas, se vocês terem uma ideia, 26 milhões de chineses em Xangai estão em lockdown. Inclusive, essa semana, muita polêmica com relação à separação de crianças, de pais, etc. Isso aí pegou muito mal para o Partido Comunista Chinês, para o governo de Xangai, e que já mudou de ideia. Ou seja, a situação ali está bastante complicada. Infelizmente, por ser aí o governo, o Partido Comunista Chinês ser do jeito que é, nós, infelizmente, não confiamos nas informações que recebemos de lá, não sabemos exatamente quantos casos e quantos mortos por Covid na China, isso aí desde que começou a pandemia, mas a situação de Xangai parece bastante complicada. No quadro do Estamos de Olho, eu começo com a crise do Afeganistão. Ela segue agora também com seca, ou seja, a crise do Afeganistão é uma crise seríssima, 44 milhões de afegãos, a população do Afeganistão é parecida, aproximadamente igual à da Ucrânia, e junto com o da Ucrânia, lógico que abaixo da situação da Ucrânia, perto também da situação da Síria, os países que têm maior crise atualmente com relação a refugiados, Ucrânia, Síria, Afeganistão, e a situação do Afeganistão realmente preocupa bastante. Outro tema também que estamos acompanhando, já vemos acompanhando há bastante tempo, a questão das negociações do programa nuclear do Irã. Essas negociações estão paradas, estão travadas. Lembrando que agora, na quarta-feira, dia 6 de abril, completou um ano do início das negociações. Lembrando que o presidente Trump deixou o acordo foi celebrado em 2015, na época do presidente Obama. Em 2018, o presidente Trump tirou os Estados Unidos do acordo, aumentou as sanções econômicas contra o Irã, apoiado principalmente por Israel e países árabes, como a Arábia Saudita e os outros países ali do entorno da Península Arábica. E, obviamente, a pressão israelense, a pressão árabe sobre os Estados Unidos é grande para não voltar ao acordo. Grande medo da região é que o Irã possa ter arma nuclear. E também, ontem, quinta-feira, o 4º atentado em Israel. Os números que temos até o momento, 2 civis mortos e pelo menos 8 feridos em Tel Aviv, ou seja, é o 4º atentado em 2 semanas, reivindicado pelo Hamas. Não temos como provar isso, obviamente tem especulações em alguns sites de que o Irã, de uma certa forma, influenciou o Hamas para desestabilizar Israel, ou seja, é importante para o Irã a desestabilização de Israel nesse momento aí de negociações do programa nuclear, ou seja, isso tudo está num pacote aí de instabilidade da região que prossegue. Falando em instabilidade, Peru,
Entorno estratégico brasileiro, nosso vizinho aqui, uma semana complicadíssima para o presidente Pedro Castillo, situação no Peru muito séria, talvez a pior semana do presidente Castillo, que ainda não completou nem um ano de governo, muitas greves, muito bloqueios nas estradas. Castillo ontem já determinou o emprego do Exército para liberar as estradas, ele chegou a tocar toque de recolher na capital, toque de recolher em Callao, que é o principal porto do Peru. Ou seja, a situação muito instável. O Castillo acabou de se livrar de mais de um pedido de impeachment da oposição contra ele. Ou seja, a instabilidade do nosso vizinho aqui merece cuidado e temos que acompanhar. Outro item também que estamos de olho, estamos acompanhando a situação das eleições gerais na França. Teremos o primeiro turno agora no domingo, dia 10 de abril. A princípio, as últimas prévias, as últimas pesquisas de opinião, o presidente Macron na frente, com 27% das intenções, mas a Le Pen subiu bastante, já está com 23% agora no primeiro turno. Tudo indica, então, que teremos segundo turno novamente com o presidente Macron e a Le Pen de direita no dia 24 de abril. É uma reedição, né, das últimas eleições. Por enquanto, o Macron está na frente nas prévias para o segundo turno, mas precisamos acompanhar, ver como ficam as eleições agora, a primeira votação em primeiro turno agora no domingo, e aí sim acompanharmos nas próximas 2 semanas, até o dia 24 de abril, o que a Le Pen, com a Marine Le Pen, consegue angariar de votos aí dos outros candidatos, que os outros candidatos vão receber agora no primeiro turno. Bom, para primeiro turno, domingo agora, tudo indica, Macron vai vencer, com a Le Pen vão para o segundo turno, dia 24 de abril. Vamos seguir acompanhando. França, obviamente, um país importantíssimo do sistema internacional. E o último tema aqui para a parte do Estamos de Olho, uma crise seríssima no Paquistão. O Paquistão é um país importante, um dos 9 países que possuem armas nucleares, ou seja, obviamente isso aí já é um fator de relevância. 5ª maior população do planeta, o Paquistão tem uma população inclusive maior do que o Brasil, tem a Índia como seu grande rival, a China como seu grande aliado, a China investindo muito no Paquistão, inclusive aí muita discussão agora sobre essa questão da crise da dívida, ou seja, aquele problema do Belt and Road Initiative, né, que é grande programa de infraestrutura da China em vários países da Ásia Central, da África, da Américas, Europa, etc. E no caso do Paquistão há uma grande discussão com relação a isso, os países que acabam contraindo muitas dívidas com a China, mas o fato é que no Paquistão agora uma crise grande, crise econômica grande e crise política. O primeiro-ministro, o Imran Khan, ele ia ganhar um voto de desconfiança do parlamento paquistanês, e ele acabou fazendo uma manobra junto com o presidente da República. O presidente fechou o Congresso e ia decretar novas eleições, só que o assunto foi para a Suprema Corte paquistanesa, e ontem a Suprema Corte, por unanimidade, julgou inconstitucional a ação do presidente da República e determinou que o Congresso voltasse, digamos assim, fosse novamente empossado, digamos assim, voltasse ao trabalho hoje, né, nessa sexta-feira, e vai votar amanhã o voto de não confiança no governo do Khan. E tudo indica que o Khan vai cair, né? O primeiro-ministro do Paquistão vai cair. A oposição deve escolher um novo primeiro-ministro que ficará no governo até as eleições de 2023, até as eleições do ano que vem. Ou seja, muita instabilidade num país, como eu falei, num país nuclear, num país importante do sul da Ásia, e que temos que seguir acompanhando. Com relação à parte de boas notícias, que eu sempre gosto de fechar o nosso Conexão, 2 notícias que eu considerei muito boas. Primeiro, a queda, ou seja, a melhora nos nossos reservatórios de água, que vai retirar aquela tarifa extra nas contas de energia. Isso vai ser bom para conter a inflação e também para motivar novos investimentos para a indústria, etc., de uma maneira geral, ou seja, a diminuição dos custos de produção. Isso, sem sombra de dúvidas, e da vida também de todos nós, com uma conta de luz mais baixa, é sempre uma excelente notícia. E a outra excelente notícia, um recorde histórico de exportações no mês de março. O Brasil, para vocês terem uma ideia, o Brasil no mês de março exportou 29 bilhões de dólares. É um recorde. Nunca, nenhum mês na história do Brasil, nós conseguimos exportar 29 bilhões de dólares. O superávit comercial, ou seja, a diferença entre exportações e importações, no primeiro trimestre deste ano, 11,3 bilhões de dólares. Corrente de comércio, ou seja, a soma de exportações com importações, 132 bilhões de dólares. Ou seja, somente no primeiro trimestre, entre exportações e importações, 132 bilhões de dólares. É maior do que o PIB de muitos países. Paraguai, Bolívia, Uruguai, ou seja, vários de nossos vizinhos
não tem um PIB, não tem uma economia nesse porte, e isso nós alcançamos somente com exportações e importações no primeiro trimestre deste ano. Eu acho uma excelente notícia. E com essa notícia, fechamos aí mais um Conexão Geo, agradecendo aí o prestígio de todos, aqueles que gostarem do nosso trabalho, que gostam do nosso podcast, peço que ajudem a compartilhar com seus amigos e a divulgar o nosso canal no YouTube, no Spotify e nas outras mídias especializadas em podcast. Muito obrigado a todos, um excelente final de semana, até a próxima sexta-feira. Muito obrigado.